O tema experiência do cliente tem recebido uma atenção cada vez maior dentro das companhias. Creio que até mesmo na sua, e tomara que até mesmo na sua. E não é para menos, né? Com concorrentes cada vez mais preparados, brigando pelos clientes que vocês atendem, é fundamental pensar em que tipo de experiência seus clientes estão tendo. Estão gostando ou não estão gostando? Estão gostando muito ou pouco? Ou talvez até propensos a mudar para uma outra oferta atrativa. Gente, essa conversa antigamente ficava só dentro dos departamentos comercial, de comunicação ou de marketing. Hoje é uma preocupação, ou deve ser pelo menos uma preocupação de todos os líderes. A gente fala muitas vezes dos problemas do quintal, das necessidades de gestão dentro dos nossos departamentos, mas a gente não pode esquecer que a sua marca da liderança ela vai ser percebida quando o seu trabalho de gestão repercute no cliente. Bom líder não é apenas aquele que cria um clima organizacional bacana, que faz as coisas que são necessárias dentro da companhia, no seu quintal. É aquele que vai além, é aquele que repercute lá na ponta, que faz com que clientes digam: depois que esse gerente de logística entrou aqui, a coisa mudou. Nossa, quem está cuidando da qualidade nessa empresa? Nunca mais nós tivemos os problemas que tínhamos antes. Líderes assim são extremamente preciosos. É por isso que a gente tem que sim falar de jornada do cliente, de experiência do cliente, de atendimento. Nós temos que entender mais a respeito desse tema. Até, reforçando tudo que eu disse, Dave Urich comenta em um de seus livros: a verdadeira marca de um líder eficaz é a capacidade de entender e antecipar as necessidades dos clientes, moldando a organização para atendê-las de maneira consistente e inovadora. Diante disso, eu trouxe para o nosso vídeo de hoje o que a gente chama de pirâmide da experiência do cliente. E como para entender a experiência do cliente é necessário colocar os óculos dele, temos empatia em relação àquilo que ele sente, eu vou explicar não sob uma ótica do líder, mas do que está na cabeça do seu cliente quando ele pensa na sua empresa. Acompanhe comigo. Segundo a pirâmide da experiência do cliente, existem 3 camadas de análise que o seu cliente faz, mesmo que ele não tenha uma consciência dessa teoria. Vou explicar cada um desses tópicos agora. Vamos lá. Quando ele está diante de você e ele precisa resolver alguma questão e ele pede a sua ajuda, o primeiro ponto que o preocupa e que vai fazer com que ele defina uma experiência positiva ou negativa é: ao final desse atendimento, o problema foi resolvido ou não foi resolvido? Ele não pensa simplesmente se você foi agradável, se você foi cortês, educado, se ofertou um cafezinho para ele e pediu para que ele se sentasse numa sala com ar-condicionado. Tudo isso é muito bom, mas você foi resolutivo? A experiência do cliente tende a ser muito positiva quando nós somos resolutivos, quando encontramos uma forma de sanar o que o trouxe até nós, o que levou a ligar para a gente. Mas a experiência do cliente não é só isso. Você pode resolver o problema, mas num atendimento repleto de fricções, um atendimento complicado, difícil, em que ele teve que ir num departamento, ligar para uma outra pessoa, depois sair dali e ir para um terceiro lugar. Então o cliente analisa o seguinte: esse atendimento foi resolutivo, mas ele foi leve? Ele foi tranquilo, ou foi pesado, cheio de obstáculos? Eu tinha que transpor desafios a cada instante, parece que eles não queriam me atender bem. E a terceira grande questão que o cliente analisa é se ficou uma boa memória emocional ou não. No final das contas, que impressão ficou? E a gente muitas vezes pergunta: você voltaria? Quando ele diz: eles resolveram, mas eu não voltaria, eu não quero nem ver a cara daquele atendente de novo. Porque memória emocional não foi nada agradável. Ele não quer criar vínculo conosco. Ele não quer voltar a fazer negócios conosco. Na hora de pensar na experiência do seu cliente, então, voltando agora para o seu papel como líder, é fundamental pensar: geralmente vocês resolvem os problemas ou se contentam apenas em serem corteses e agradáveis? 2. Hoje exige muito esforço ser atendido por vocês ou baixo esforço? Os processos são orientados ao cliente ou são orientados para resolver as questões aí do departamento?
E 3, os clientes, eles se sentem com vontade de se vincular a vocês, a uma conexão emocional? O atendimento cria uma relação mais duradoura ou faz com que as pessoas se distanciem de vocês? Essas são as 3 questões-chave. De agora em diante, se você não olha muito para esse tema, a experiência do cliente ou a jornada do cliente, se atente cada vez mais, porque vai ser difícil líderes terem um desempenho fantástico, espetacular, serem eficazes, sem olhar para os seus clientes externos e não apenas para os clientes internos. Pense nisso.